Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Trás do Impacto, o podcast da Água Social, que é a maior escola de impacto socioambiental do Brasil. Eu sou a Fabiola Mello, vou começar fazendo a minha audiodescrição para tornar esse episódio, essa entrevista mais acessível. Eu sou uma mulher de quase 50 anos, uma mulher negra de pele parda, tenho cabelos cacheados até a altura do ombro, cabelos castanhos. Estou usando hoje uma blusa de frio com gola de cor laranja, brincos pequenos. Atrás de mim tem um quadro pintado com o mapa mundi. E quem está comigo hoje para conduzir essa entrevista é o Alexandre Amorim. Oi, Alexandre, pode se apresentar para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast. Hoje estamos aqui para um podcast, um episódio muito especial. Eu sou um dos fundadores aqui da Água Social, onde faço toda a direção da Água para o impacto e para a gente conseguir alcançar a nossa missão. E, fazendo rapidamente a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, de cabelo preto curto, estou usando uma camisa social branca e tem aqui atrás de mim um fundo branco, né, claro, de madeira, com ribas na vertical. E para a gente seguir esse podcast, trazer a Fabiola aí para puxar a nossa convidada do dia, né? É isso aí, Alexandre. Hoje nós vamos conhecer o que tem por trás do impacto do instituto que faz a gestão do capital social da Bancorbras. A Bancorbras é um conglomerado de empresas dos segmentos de consórcio, seguro e turismo, sendo que o negócio principal da Bancorbras é o turismo. Eles estão no mercado há mais de 40 anos, atendendo centenas de milhares de clientes por ano. E o Instituto Bancorbras nasceu há 16 anos para administrar as ações de responsabilidade social que são ligadas ao negócio. Só até aqui já foram mais de 200 mil pessoas alcançadas pelas ações do Instituto. E quem vai falar com a gente sobre essas iniciativas é a Roberta Abreu, gestora do Instituto Bancorbras. Tudo bem, Roberta? Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Você pode começar fazendo a sua audiodescrição também e contando um pouco, brevemente, sobre a sua trajetória dentro do setor de impacto. Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço pelo convite, Fabiola e Alexandre, é uma honra. Iniciando a minha audiodescrição, eu sou uma mulher aproximadamente de 40 anos, pele morena clara, cabelos cacheados, mas hoje estou com cabelo preso, só as pontinhas lourinhas na ponta, uso óculos. Hoje eu estou usando a camisetinha do Instituto, uma camisetinha verde com a logo do Instituto IB e o solzinho, né? E aqui atrás de mim, eu estou no escritório da minha residência, tem um armário, tem um painel amadeirado e um banquinho com detalhes coloridos. Agradecer novamente pelo convite, né? Para mim é um privilégio estar aqui hoje com vocês, né? Contando um pouco da minha história, né? Eu sou uma carioca radicada aqui em Brasília há mais de 17 anos, né? Então, eu iniciei minha trajetória dentro do terceiro setor. Eu sou formada em serviço social pela PUC do Rio de Janeiro, é minha formação principal. E em 2007 eu vim morar em Brasília, e aqui eu conheci, me apaixonei, né? Brasília é a minha segunda casa agora, né? E iniciei a jornada dentro da Bancorbras, Instituto Bancorbras, em 2011, né? Comecei como assistente social e hoje eu estou como gerente executivo do Instituto, e lá se vão mais de 13 anos de atuação na área. Muito bom, Roberta. E eu começo, né, aproveitando que você falou um pouco da sua história, começo perguntando justamente sobre a história do IB, posso chamar de IB, Instituto Bancorbras? Claro. Hoje nós estamos gravando esse episódio no mês de julho de 2024 e justamente nesse mês o Instituto está fazendo 16 anos, é isso mesmo? Exato, Fabíola. Assim, eu fico super animada a falar, justamente no mês de aniversário do Instituto, né? Para mim é um privilégio estar, mas assim, quando o Instituto nasce, ele nasce como qualquer outro instituto empresarial, né? Muito no desejo de trabalhar numa filantropia, pautada na questão do assistencialismo. A gente estava, na época, aprendendo ainda como fazer, né? Isso foi 2008, né? Eu nem estava na Bancorbras ainda, mas nasce nesse cenário.
falando um pouco de Bancorbras, né, são mais de 40 anos de atuação, então a Bancorbras sempre teve dentro do seu DNA esse propósito de se mobilizar em relação a causas sociais, né, desastre. Então sempre houve essa mobilização interna da empresa, né? Em 2008 nasce esse desejo de institucionalizar isso, de formalizar, e por isso que o Instituto ele é criado. Então, em 2008 ele é criado. Em 2011 que a gente tem a primeira formação da equipe técnica do Instituto, com um espaço dedicado, equipe dedicada e recurso também dedicado para isso, né? Eu chego no Instituto em 2011, mas eu não sou da primeira formação do time, eu chego num segundo momento, e a gente atuava muito na época, e eram várias frentes, né? Como que eu falei, a gente nasce como qualquer outro, a maioria dos institutos e fundações empresariais, então a gente nasce com várias frentes de trabalho. Era educação, meio ambiente, esporte, cidadania, então tudo a gente fazia. E foi muito importante a gente operar nesse formato, até para que o próprio Instituto se entendesse, né? Qual é a nossa causa principal, qual é o cenário que a gente quer impactar, quais são os problemas que, enquanto Instituto, quer resolver e contribuir para essa resolução. Então, ao longo desses anos, a gente operou muito, né? Nessa diversidade de causas para serem atuadas, né? A partir de 2016, entre 2017, a gente faz o nosso primeiro redirecionamento institucional, que nada mais é olhar para dentro de casa. São perguntas básicas, né? Que acho que toda organização social, e principalmente quem trabalha no terceiro setor, deve se perguntar: quem somos, para onde queremos ir e como queremos ir? E eu incluo uma quarta pergunta: com quem queremos ir? São perguntas importantes que a gente precisava responder naquela época, né? E aí a gente encontrou nossa causa em 2017. E quem disse para a gente isso foi o nosso público. São os principais parceiros que a gente se relaciona. O nosso público beneficiado disse para a gente que, assim, olha, vocês são bons em fortalecer as organizações sociais. Vocês são bons em nos ajudar a encontrar um espaço de voz, a melhorar os nossos processos. E aí a gente se encontrou nesse lugar da nossa causa de promover o protagonismo social de organizações, de pessoas. E aí a gente adota em 2017 essa causa como nossa, né? E a partir daí, a cada 3 anos, que isso é um ciclo de avaliação dentro também da empresa Bancorbras, né? O planejamento estratégico, a gente planeja nossas ações em 3 anos, então a cada 3 anos a gente para e faz essas mesmas perguntas novamente. O que a gente conseguiu alcançar de objetivo? Para onde a gente quer ir? Com quem a gente quer ir? Como que a gente quer fazer? E em 2020/21, a gente encontra um novo objetivo de tentar operar dentro do turismo sustentável, que faz total sentido com a nossa principal mantenedora, que é a Bancorbras e a Bancorbras Turismo. E a gente começa a entrar nesse universo, né? Isso é um resumo do resumo. Se eu continuar a trazer cada detalhe, acho que a gente vai precisar de pelo menos 18 meses, né? Para a gente falar sobre isso. Muito bom, Roberta. E é bacana isso que você traz, assim, de que o Instituto começou com uma atuação ampla, de repente fez um direcionamento com foco, e agora, nesse segundo redirecionamento, se aproxima mais do negócio, né? Eu estava esses dias conversando com a Fabíola, como tantas e tantas fundações, institutos, né, têm buscado, especialmente áreas de responsabilidade social e institutos, têm buscado esse movimento, né, de se aproximar mais do negócio, perguntar qual que é a minha virtude, se aproximando do que a empresa faz, né, do que é a atuação da empresa, até para que a própria empresa potencialize também o impacto, né, do Instituto da área de responsabilidade social. E aí vem uma pergunta, né, já entrando agora por trás do impacto, né, então como é que hoje é esse direcionamento, essa tomada de decisão, essas validações de diretrizes? Hoje vocês têm uma relação muito próxima com a empresa ou vocês prezam mais pela autonomia? Como que funciona isso, né, nos dias de hoje? Bom, até interessante essa pergunta, né? Porque
Eu brinco que a gente tem uma atuação muito híbrida nesse cenário, nesses dois cenários. Nós temos uma liberdade muito grande, uma autonomia muito grande de proposições de ações, de propor o que a gente quer de atuação para aquele ciclo que a gente chama de ciclo estratégico, que são aqueles 3 anos de atuação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação dessa aproximação com a nossa mantenedora, que é a Bancobrás, né? Então, e aí eu vou contar para vocês, eu enxergo como um privilégio, espero que outras pessoas também enxerguem, né? O Instituto, desde 2017, ele passa a integrar o mapa estratégico da empresa, da Bancobrás. Então, a gente está dentro desse mapa estratégico e tanto as áreas de negócios, seja consórcio, turismo e seguro, também tem metas socioambientais para poder impactar. Então, não é somente o Instituto que tem uma perspectiva socioambiental. Toda empresa compõe essas metas individuais. Claro, o Instituto ele tem uma prioridade, uma vocação maior, sim, né? Mas a gente consegue impactar todas as áreas da empresa. Então, eu enxergo como um privilégio. Ao mesmo tempo, a gente tem muita autonomia de tomada de decisão, mas, ao mesmo tempo, a gente faz questão, sim, de se aproximar esse alinhamento e diretrizes dentro da empresa, para que a gente possa andar juntos, um fortalecendo o outro, né? Não é à toa que a gente tem um sobrenome Bancobrás, então a gente precisa fazer valer esse sobrenome e aproveitar todos os benefícios que a Bancobrás tem como empresa. Que bacana. Nossa, eu concordo contigo, acho que isso é um privilégio mesmo, né? Porque a gente, querendo ou não, viu nos últimos anos, quando os institutos estavam muito apartados, ou as áreas mesmo de responsabilidade social estavam muito distantes do negócio, geralmente elas acabam perdendo força, né? E eu acho que a gente tem uma força em 2 caminhos, né? No caminho do instituto levar impacto para dentro da empresa, como você muito bem descreveu, e de usar o potencial da empresa para gerar impacto na ponta também. Então, maravilhoso, muito bacana. E aí, Roberta, eu aproveito para te perguntar, você falou que foi um movimento mais recente, né, que a causa do turismo sustentável entrou no guarda-chuva do Instituto, e essa causa, ela não é comum quando a gente, né, olha para o investimento social privado e para a filantropia. Então, eu queria ouvir de você, o que você tem visto a respeito dessa temática dentro do ecossistema, né? Como é que os investidores olham para ela, se de repente tem alguma mudança na forma de olhar, porque é uma causa super importante, né? Super abrangente. Exato, Fabíola, acho que você trouxe o cerne dessa questão só na pergunta, né? Acho que só fazendo um preâmbulo, né, para eu falar um pouquinho do turismo sustentável, ele, apesar de ser recente como compromisso nosso, a gente tem mapeado desde 2013. Só que lá em 2013, a gente não conseguiu, não teve força suficiente para identificar iniciativas que convergissem para o turismo, um turismo mais responsável, mais sustentável, né? E aí eu brinco que a gente engavetou esse sonho, mas ele é temporário, né? Ele foi temporário para a gente, que bom que ele foi temporário. E aí quando ele surge diante desse desejo. Que forma que a gente possa se aproximar cada vez mais do principal negócio, que é a nossa mantenedora. Então, a gente foi novamente buscar. E aí, em 2021, a gente consegue identificar iniciativas fantásticas que lá em 2013 a gente não conseguiu, né? E aí isso revela o grande desafio da questão que você traz. Porque ainda o turismo sustentável, ele ainda não é amplamente priorizado pelos investidores, por doadores. E aí eu trago um panorama, né? Se você olhar para o censo GIF, por exemplo, lá, as principais causas, o ranqueamento dessas causas que grupos de investidores, fundações fazem, turismo sustentável sequer aparece no ranqueamento, né? Ali já é um sinal de alerta dessa pouca priorização, né? Além disso, a gente tem uma concorrência com outras questões
que são mais relevantes, que é saúde, educação, o alívio da pobreza, e tem que ser relevante, porque são coisas emergenciais, né? Mas que elas acabam apresentando resultado mais rápido do que o turismo sustentável. O turismo sustentável, o impacto dele, de ser como a gente medir e revelar esse impacto, ele é de médio a longo prazo, ele é um investimento mais longo, um investimento mais de alicerce do que de alívio normalmente. E aí eu trago para vocês 3 desafios, eu gosto de ser um pouquinho mais didática, 3 desafios que eu visualizo, né? Essa pouca visibilidade dos benefícios que o turismo sustentável pode trazer, né? Então, a gente fala-se muito de turismo de massa, mas como transformar o meu turismo tradicional num turismo responsável, eu enquanto viajante, eu enquanto turista, mas também essa pouca visibilidade dessas organizações sociais que promovem o turismo, dessas comunidades tradicionais, de que forma que elas podem ser melhor preparadas. Então, ainda é muito pouco falado e pouco divulgado. Isso porque o Brasil é um gigante como potencial de ecoturismo, de experiências turísticas que falem sobre sustentabilidade e responsabilidade, né? Esse é um dos primeiros fatores. O outro é sobre o retorno do investimento. Como eu falei no início, para a gente visualizar o retorno desse investimento no turismo sustentável, ele demanda muito mais tempo. Então, o investidor e o doador, ele tem uma preferência de ter um retorno mais rápido, ele consegue visualizar mais rápido para onde que está indo aquele recurso, de que forma que isso está retornando para ele, como que isso contribui para a comunidade agora, o hoje. Então, isso também é um grande desafio. E acho que prioridades competitivas é isso, né? As emergências de outras causas que elas são tão prioritárias quanto o turismo sustentável, ou até mais emergentes, né? Então, assim, o que eu olho agora para a tendência do que a gente pode tentar transformar isso, né? O crescimento de uma consciência ambiental, e a gente tem visto isso, a gente tem vivenciado isso, principalmente no nosso país, tantas enchentes que aconteceram que não eram tão comuns, isso começa a ser evidenciado no Rio Grande do Sul, acontecia aquelas enchentes, mas assim, o potencial, o tamanho do desastre é muito maior, e a gente tem um encurtamento de espaço disso, né? Então, se eu lembro, trazer na memória, a gente tem os incidentes, né, em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, então tem várias situações que vêm acontecendo recorrente. Então, o mundo está apelando, está pedindo um apelo para que a gente tenha uma melhor experiência com o nosso ambiente, como que a gente se relaciona. A geração futura, essa que está vindo, que eu brinco, elas estão microchipadas, elas já vêm com um chip diferente da gente, eles já vêm com uma consciência, uma predisposição diferente, já vêm com cobranças. É o nosso próximo público, nossa próxima força de trabalho, já são nossos consumidores que já têm pedido, já têm consumido e comprado, olhando para o que aquela empresa ela tem, além do produto e serviço que ela está me oferecendo. Então, já existe essa cobrança. Então, esse aumento, ele reforça que a gente atue dentro do turismo sustentável, né? Investimento para a gente ter um melhor impacto, a gente começar a medir melhor, começar a apresentar melhores resultados, não somente intangíveis, os intangíveis são muito importantes, aquele resultado que a gente não vê, mas a gente precisa daquele resultado que a gente quantifica, quanto que a gente está aportando de recurso financeiro para aquela comunidade, quanto que aquela comunidade conseguiu trazer mais renda para aquelas famílias. Então, a gente precisa associar esses dois números e cada vez isso é mais urgente, né? Uma tendência muito boa tem sido cobrado, né? E um outro ponto que eu trago de tendências são parcerias e colaborações. Criar coalizões. A gente pode até, tem máximas, né? A gente pode até mais rápido indo sozinho, mas quando a gente vai junto, a gente consegue impactar mais. E essa é a filosofia. Ter parcerias que sejam colaborativas,
que sejam parceiros com afinidades e a gente consegue dividir. E aí eu brinco, a gente divide o custo, a gente divide a responsabilidade, mas a gente divide os resultados, que é muito bom. Então a gente consegue amplificar isso, né? Em resumo, mesmo a gente tendo muitos desafios referente a essa atuação do turismo sustentável, mas eu também enxergo que tem um caminho gigante para a gente percorrer e muita coisa que a gente ainda pode fazer, sabe? Eu acho que o Brasil ainda é muito tímido nessa área do turismo sustentável e por isso também a gente está se posicionando nesse lugar. Alguém tem que começar a fazer, então vamos criar esse movimento que venham mais outras organizações, empresas, comunidades, que a gente consiga fazer isso junto, essa corresponsabilidade em promover isso, sabe? Fantástico, Roberto, fantástico. Acho que você falou do Brasil, né, e do turismo sustentável. De fato, o potencial é gigantesco, né? Mais do que potencial, é necessário, por todas as razões que você colocou, né? E a gente tem visto até em alguns programas mais focados na área de meio ambiente. A gente teve um caso muito bacana com o BTG Soma Meio Ambiente, onde ali tem acontecido de tanto organizações sociais quanto negócios de impacto verem no turismo sustentável uma maneira de gerar impacto e gerar renda, né, para a própria organização, para a própria comunidade, assim por diante. E tem uma coisa do turismo sustentável que é um desafio assim, que a gente tem analisado aqui dentro, e aí eu aproveito para te perguntar como que vocês estão vendo, que é um ponto que você tocou aí rapidamente. Mensuração do impacto, né? A gente vê assim, o turismo sustentável, ele é um meio para a geração de várias dimensões de impacto, né? Seja na geração de emprego e renda, seja na infraestrutura da comunidade, né? O impacto para a pessoa para o turista, vamos colocar assim, né? Para a pessoa que está aprendendo sobre educação ambiental de uma maneira direta ou indireta, a trilha formativa que muitas vezes existe, né? Entre tantas outras formas de impacto que o turismo sustentável gera, né? E aí que vem a pergunta, né? Quando a gente fala do turismo sustentável ser uma agenda mais protagonista dentro do ecossistema de impacto, a gente sabe que a avaliação e a mensuração é fundamental, né? Como que vocês têm visto isso, né? A gente tem visto um programa maravilhoso aí que vocês lançaram para a região Nordeste e tudo mais. Como é que vocês estão enxergando a mensuração desse impacto do turismo sustentável? Alexandra, que bom perguntar isso, né? A oportunidade também de falar um pouco, né, do que temos feito nesse cenário do turismo sustentável e já falo, a gente é um aprendiz nesse processo, né? Estamos aprendendo e a gente quer aprender com os melhores, quem já está atuando, né? Você falou de uma parceria que a gente tem, que é com o Impacta Nordeste, a gente iniciou esse ano, né? Tudo que a gente faz, e a gente tem essa premissa de executar tudo em parceria, em colaboração com outros atores que a gente tem dentro do cenário. Mas respondendo já a sua pergunta sobre como a gente faz essa mensuração, engraçado que a gente está justamente atualizando os nossos indicadores, né? A gente está com uma parceria também com o Impact Hub, então eles estão nos ajudando a fazer uma limpeza do que a gente tem de indicadores para medir isso, porque se deixar, a gente tem 560 indicadores e a gente perde-se muito tempo medindo isso, né? Então a gente está nessa fase de fazer um ajuste fino, de no máximo 15 indicadores, aí já está sentindo falta de algumas coisas, mas assim, como a gente está iniciando nesse lugar da causa do turismo sustentável, a gente precisava ter alguns pontos, uns parâmetros para a gente medir. Como que a gente está entrando naquela comunidade, como que a gente está saindo, né? Eu elenquei alguns, por exemplo, nosso foco esse ano no turismo sustentável, principalmente, é apoiar e acelerar iniciativas de negócio de impacto e de empreendedoras sociais. A gente começou neste lugar primeiro, né? Porque a gente tem muita gente boa executando, muita ideia muito boa, que precisa de um aporte, que precisa de um apoio também nessa execução, né? Então, por exemplo, a gente tem um indicador que é medir a quantidade de iniciativas de turismo sustentável apoiado neste ano só, né?
Aí a gente tem um outro, a taxa de evolução dos negócios de impacto apoiado. Então, eu tenho um número, a quantidade do que eu estou apoiando, e eu vou começar a medir o grau de evolução que eles estão saindo após essas mentorias e essa aceleração, né? Depois disso, eu tenho um percentual de iniciativas que beneficiam a preservação do patrimônio natural, histórico e arquitetônico local, né? E aí a gente começa a olhar para dentro da comunidade. O que a gente está conseguindo preservar naquele local, mesmo com uma intensificação do turismo lá. Então, a gente também olha para esse indicador. Uma taxa de elevação da renda mensal dos moradores daquelas comunidades. Houve uma melhora? Manteve-se estagnado? Houve uma piora? Para a gente começar a definir qual estratégia que a gente vai adotar no próximo ciclo. E uma que assim, a gente fez questão de ter, a gente começar a medir o nível de protagonismo da comunidade atendida. Que aí a gente não está chegando na comunidade, como eu brinco, como uma pessoa salvadora que vai levar todos os problemas, muito pelo contrário. A gente precisa chegar na comunidade, mas que ela queira fazer mudanças, ou não, que ela queira promover um turismo de base comunitária, ou não. Então, tudo é uma forma de colaborar em conjunto. Então, a gente precisa medir isso. Se a gente perceber que essa taxa está caindo, opa, o que eu, Instituto Bancorbras, estou fazendo que não está elevando esse grau de protagonismo? O que eu posso fazer? Então, vem comunidade, vem comigo, vem associação. E aí, por isso que a gente precisa muito de feedback, do retorno dessa comunidade para dizer se a atuação do Instituto Bancorbras ou de qualquer outro parceiro vinculado a nós, ela está sendo satisfatória. Eu brinco, é o NPS do beneficiado. A gente está levando boas proposições, a gente está atendendo a necessidade da comunidade, então a gente precisa ouvir isso constantemente. Perfeito. Nossa, muito legal, Roberta. Você sabe que acho que vocês têm... Bom, esse desafio de indicadores é muito legal. Acho que, por pouco aí que você contou, uma robustez muito boa desses indicadores, né? E o que você comentou ali de se associar com, né, o Impact Hub, o Impact Nordeste, uma turma super boa. E a gente estava falando esses dias aqui, né? Temos visto bastante iniciativas assim, em locais turísticos mais famosos, né? Você pega a própria região Nordeste, e que potencial de crescer isso, né? Para Pantanal, para outros biomas, né? Cerrado, locais específicos de Mata Atlântica, Amazônia, né? Como a gente ainda tem muito para... Essa é uma pauta que, como você falou, né, vocês estão sendo protagonistas, estão começando, mas eu acho que é só o comecinho de uma jornada que vai ser muito crescente no Brasil, por tudo aí que a gente tem falado. Maravilhoso, maravilhoso. Não, e falando um pouquinho das iniciativas, né, já que a gente falou, tomar liberdade para falar, por exemplo, a gente está com essa parceria com a Impacta Nordeste, que é com o Impulsione. Então, a gente teve 54 inscrições de iniciativas de turismo sustentável, de empreendedores sociais, de negócios de impacto. A gente já fez um funil de seleção, então já foram selecionados 6 negócios de impacto. Eles vão receber a aceleração até final do ano, e no final do ano eles estão aptos a receber um capital semente. Todos esses 6 vão receber um capital semente. Isso vai depender do grau e a taxa de devolução do negócio. Então, por exemplo, eu chamo, né? O primeiro lugar vai receber até R$15 mil para poder acelerar o negócio dele em 2025. Segundo lugar, R$15 mil. E os outros, todos vão receber o valor de R$5 mil, que dá para você dar uma esquentada, testar alguma ferramenta no negócio, né? Isso só na região Nordeste que a gente está lá. O Bancorbras Social, e aí é uma parceria com a Fomenta, e vocês conhecem a Fomenta, um parceiraço nosso também. O Bancorbras Social também está mapeando iniciativas de turismo sustentável, né? O Pacta Nordeste é só na região de Nordeste, o Bancorbras Social em todo o território nacional, também para a gente experimentar soluções turísticas responsáveis e sustentáveis,
que também vão receber essa aceleração, né? Então, são 10 organizações sociais que vão ser selecionadas. A gente já recebeu 226 inscrições, aí é grande desafio para selecionar 10. Esse é o sofrimento bom, né, gente? O sofrimento muito bom. E o Caminho Sustentável, acho que a gente teve o lançamento na última sexta-feira, na semana do aniversário do Instituto, que é proporcionar o turismo pedagógico para crianças e adolescentes de escolas públicas e de organizações sociais. Então, a gente coroou a última semana aí de comemorativa do aniversário, levando 112 crianças, né, para eles experimentarem o roteiro afro aqui de Brasília. Então, a gente começou na Praça Zumbi de Palmares, então foi levando para o roteiro que a gente tem aqui, e depois foi para o Parque Água Mineral, que é o Parque Nacional aqui de Brasília, experimentar trilhas, né, como é que funciona lá o parque, questão de preservação, e no final a piscina de água mineral, que assim, os meninos estavam enlouquecidos e pedindo, tia, que horas que a gente vai para a piscina, né? E nesse projeto a gente envolveu os voluntários da Bancobrás, que são funcionários que a gente tem também, uma iniciativa muito boa. A gente está com mais de 300 colaboradores que são voluntários. Por que eu falo que é importante, né? Eles são extremamente ativos, são participantes das soluções de ações voluntárias, então a gente conseguiu fazer esse intercâmbio entre 2 projetos, né? Então foi muito bom, né? Então, são essas 3 iniciativas que a gente tem de projetos, mas além disso, a gente tem uma parceria que é para uma pesquisa de investimento social privado, que é em parceria com um conglomerado de outros organizações. Então, a Raízes 360, a gente tem a Spot Turismo, Fundação Boticário, a ONB por meio da Alex, que foi que montou toda a metodologia dessa pesquisa, para a gente perguntar quem está fazendo turismo sustentável no Brasil, quais são as organizações sociais, quais são os investidores e fundações empresariais. Então, essa pesquisa começou a ser mapeada em 2023, a gente teve já uma prévia de lançamento o ano passado, na feira, na DAPTM, uma das maiores feiras de turismo, e a gente vai culminar o final dessa pesquisa no lançamento em novembro. Se eu não me engano, eu estou torcendo para que seja aqui em Brasília, a gente fazer um barulho bem, bem bacana, né? Mas esse é o overview do que a gente tem desse compromisso que o Instituto assumiu de turismo sustentável para 24, tá, gente? 25 tem mais coisa. Que legal, parabéns. Muito bom, Roberta. E aí você falou uma coisa agora, e já tinha comentado anteriormente também, a respeito das parcerias, das coalizões, né? E o IB atua em parceria com outras instituições num projeto muito bacana, né, que é o PAIS, o Programa de Aceleração de Impacto Social, e você citou aí outras iniciativas também, mas a minha pergunta é justamente como funciona essa coalizão e quais são os benefícios, principalmente, de atuar dessa forma em parceria? Me permite contar um pouco como é que surgiu o PAS, né? Acho que vale a pena a gente contextualizar, porque vai dar significado para a pergunta, né? O PAS, né, ele nasceu dentro da rede de investidores sociais aqui do DF, a RISDF, e de um desejo, de uma dor que sentíamos muito, né? Que existiam bons projetos, para que pudessem ser investidos, mas tinha alguns gaps, algumas lacunas, né? Ou de prestação de contas, ou então de melhorar uma captação de recurso. Então, a gente sentia muito essa dor enquanto investidor, né? E esse desejo nasceu justamente de que forma que nós, institutos e fundações que estamos aqui, podemos colaborar para essa melhoria de entrega de resultado, dessas organizações sociais por meio de seus projetos, né? E aí o PAS nasce nesse meio, que foram os institutos que houve uma dissidência, né, de entendimento, mas um grupo formou esse projeto colaborativo e co-investido, né, e co-realizado, né? Que era justamente para fortalecer e democratizar as informações para as organizações sociais. O que a gente tem de melhores ferramentas dentro
dos institutos, porque a gente bebe muito da fonte da nossa mantenedora. É uma empresa que tem seu negócio, que tem metodologias já instituídas, e de que forma que a gente possa levar. E aí eu brinco muito que o PAS é uma grande caixa de ferramentas que aquela organização social pode usar. Preciso de uma chave de fenda. Aonde que eu posso ir? Ela consegue utilizar essa caixa de ferramenta. Eu preciso apresentar uma solução, um projeto para um possível investidor. De que forma que eu posso fazer isso? Que ela seja rápida, dinâmica e que eu ganhe a atenção do meu possível investidor. Um pitch, né? Uma apresentação mais acelerada que você fala os principais motivos, sabe? Então a gente consegue fazer isso, né? Quais são os principais benefícios da gente ter esse projeto de filantropia colaborativa, né? Vamos chamar assim. Primeiro, eu já dei a dica lá em outras perguntas, né? A gente divide responsabilidades, né? Ao mesmo tempo, a gente divide o custo e a despesa de empreender um projeto de grande porte. Então, a gente também a gente minimiza o risco financeiro de um projeto não dar certo. Então, a gente racha a conta. Os benefícios, a gente potencializa o impacto. Quanto mais institutos, mais organizações sociais aderirem a uma coligação, aderirem a um projeto colaborativo, a gente consegue amplificar o alcance disso. Então, a gente conseguiu sair, de novo, do quadradinho do Goiás para estar nas 5 regiões do Brasil, ouvindo, conhecendo novas iniciativas, conhecendo novos negócios, novas organizações, e o Brasil tem uma dimensão continental. Então, de que forma que a mesma solução que funciona para o sul do país não vai funcionar para o norte? Então, a gente precisa constantemente se adaptar. Esse é um benefício, porque a gente, enquanto investidor, a gente precisa olhar para as tendências, olhar para as ferramentas que não funcionam numa região, que funcionam na outra, fazer uma adaptação da nossa linguagem para que todos consigam compreender, que a mensagem seja passada de uma forma muito clara, objetiva, né, e todos compreendam. E agora eu falo dos desafios, né, que nem todo paraíso, ele é só paraíso, a gente tem desafios, e que bom que a gente tem desafios, né, que eu sou da filosofia, que se está tudo muito bom, ninguém está reclamando, alguma coisa errada está tendo nesse processo. Porque a gente precisa ter divergências, somos seres humanos, somos pessoas de contraponto, isso é muito bom, né? A gente consegue criar soluções quando a gente tem um contraponto em soluções criativas, que eu falo, né? Então, os desafios primeiro de todos, adoro esse, sincronizar agendas. É o maior desafio no universo que a gente tem hoje, que a gente chama dessa universo da agilidade, da rapidez, da tecnologia, né? Então, assim, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar home office, né? Então, a gente não tem mais aquela pausa de 5 minutinhos no café para conversar, tudo muito rápido, né? E não é diferente com os nossos parceiros do projeto sincronizar as agendas, né? Isso é complexo. Outro desafio são os objetivos estratégicos de cada instituto, cada um tem uma estratégia. E olha que a gente tem essa parceria, SEIBM, Instituto BRB, Instituto Mais Brasal e Cicobi Nova Central, né, aqui de Brasília, que reúne também uma parte de Goiás, né? Então, assim, a gente tem Instituto Bancorbras, que tem um vínculo com o turismo, SEIB tem uma vinculação com a saúde, BRB eu posso dizer que é muito da questão não bancária, mas a geração de renda, essa democratização sobre uma economia circular, financeira. O Cicobi também tem a mesma pegada do BRB, e Brasal, que representa aqui a engarrafadora da Coca-Cola, tem outras iniciativas também, tem a corporadora, então tem outras vieses, né? Como que a gente tem sinergia para isso, né? Esse é um desafio. Só que esse é um grupo muito bom, que a gente consegue entender que o PAS é maior do que cada um dos institutos. E aí a gente consegue manter o foco, sabe? Então, é muito bom
a gente ter essa filantropia colaborativa é desafiador, mas é possível executar. Eu acho que o trabalho é muito mais qualificado, sabe? Que legal. Nossa, que bacana. Bom que você trouxe os desafios, né? Porque eles são muito reais, né? E as vantagens também, obviamente. E já é uma parceria de muito sucesso entre todos os institutos. Muito bom. Roberta, nossos últimos minutinhos aqui, uma pergunta dupla para você. Nesses 16 anos aí de instituto, ao longo de toda a sua atuação aí, maior desafio que vocês já passaram e como que vocês superaram e o que vem pela frente? Então, falando aí de 2025, 2026, qual que é a tendência? O que vem pela frente? Então, essas duas perguntinhas para a gente fechar esse nosso episódio. Eu vou tentar ser objetiva, mas assim, os desafios foram gigantes, como qualquer outro instituto tem, mas assim, acho que o maior desafio é a garantia de um recurso financeiro específico para a gente manter todas as ações, né? E aí todos os institutos e fundações passam por isso, essa instabilidade que tem. E aí como que a gente conseguiu superar isso, né? A própria Bancorbras, o diretor-presidente, resolveu a situação que o próprio instituto fosse acionista das empresas. Então, todo o nosso recurso ele é proveniente dos dividendos de ações que são pagas pela Bancorbras, né? Então, a gente acaba não dependendo do repasse mais, né? E a gente ganha essa autonomia e estabilidade financeira. Então, a gente conseguiu resolver essa situação dessa forma, né? Um outro desafio, manter-se atualizado com as melhores práticas e inovações do setor do turismo sustentável, que é novo, mas é um desafio recente agora. Como que a gente está resolvendo? A gente está resolvendo ainda, tá, gente? Nesse processo, né? Então, eu brinco, a gente troca o pneu com o carro andando, a gente vai aprendendo, de sempre estar olhando para frente. E aí eu falo de oportunidades, né? Agora, o que eu gostaria de perspectiva de futuro, né? Acho que com certeza, a expansão das iniciativas de turismo sustentável. Eu vou ser ousada, que vai ficar aqui para a posteridade, aqui no podcast, né? Dobrar o número de iniciativas apoiadas pelos próximos 5 anos, a gente quer fazer dobrar essa meta. A gente quer continuar com o fortalecimento das organizações do terceiro setor de uma forma contínua e consistente. Então, meta, acelerar e capacitar pelo menos 50 novas organizações pelos próximos 3 anos. E o engajamento voluntário, né, das empresas. A gente quer aumentar o número de voluntários ativos em 50% pelos próximos 3 anos. E a última perspectiva, que não pode faltar para mim, né, desenvolver e implementar um sistema de medição de impacto mais robusto até o final do próximo ano. Deixei aí, vocês me cobrem o ano que vem agora. Show, hein, Roberto? Tá dado o plano de governo. Que legal, que bacana. Nossa, metas ousadas, metas coerentes. Que bacana. Parabéns aí pelas diretrizes. Muito bom. A gente passa para cobrar nos próximos anos, então. Roberta, foi ótimo o papo. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite para conversar aqui com a gente. E deixo um espaço para você dar umas palavras finais e também já convido todo mundo que está acompanhando a entrevista a acompanhar as redes sociais do Instituto Bancorbras, conhecer melhor as iniciativas, né? E ficar sempre atualizado sobre o que vocês estão fazendo por lá. Fabíola e Alexandre, agradecer pelo convite, pela oportunidade da gente trocar essas experiências, falar um pouco mais sobre o Instituto, né? O que a gente tem feito, falar um pouco das nossas metas ousadas para os próximos anos. Acho que é importante a gente ter propósito, o que a gente quer entregar, né? Mas, assim, eu fico muito grata por todo o carinho, por todo o acolhimento que vocês tiveram aqui conosco, né? A gente chama de IB, né? Pela essa brilhante condução. Foi um bate-papo tão confortável, se deixar a gente não é mais podcast, vai virar uma especialização, né, de 18 meses, a gente faz uma especialização aqui juntos, né?
mas agradecer a oportunidade de estar novamente aqui conversando com vocês, agradecer a todos e todas que estão ouvindo, né? E a gente se coloca sempre à disposição de trocar ideias, sugestões. Então, nos sigam nas redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, estamos lá presentes, sempre ativos, né? E a gente está sempre aberto para novas ideias, novas propostas e novas construções. E muito obrigada, gente. Obrigado, Roberto. Bom, aproveito também para agradecer o Alexandre, que participou aqui com a gente, me ajudou nessa entrevista. Obrigada, Ale. E deixo um último recado, convidando todo mundo para seguir também as redes sociais da Água. A gente sempre coloca novidades ali sobre os episódios do podcast e outras atividades que a gente oferece aí com muito carinho para o nosso público, para os empreendedores sociais e para as pessoas que atuam no setor de impacto. Quero deixar também um convite para quem não assinou a revista agora. Também lá nas nossas redes sociais vai ter algum post com o link para você assinar. A revista é gratuita, é entregue na sua casa, edição física, edição impressa, sem custo nenhum, então vale super a pena. Obrigada a todos e até a próxima.